Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Kubrusli. Eu sou o Rodrigo e nós somos dos Fora das Linhas. E José, a gente ficou um tempo longe, muita coisa aconteceu, estamos no meio dos playoffs e a gente veio aqui conversar com vocês hoje justamente sobre isso. Final de conferência, final da NBA daqui a pouco. E Zé, vamos dar primeiro uma explicadinha antes. O que aconteceu? Cara, basicamente, o Fora das Linhas é um projeto muito querido nosso, mas não é a nossa vida toda, né? Deu uma apertada na faculdade, tivemos mudança de trabalho aí entre nós dois, então a gente deu uma confusão na vida, não deu pra continuar com o podcast, mas pode deixar que a gente vai seguir com conteúdo sim. Não sei se vocês viram, teve um videozinho no Instagram, a gente tá trabalhando em mais coisa. Vamos devagarinho voltando a botar na estrada esse projeto. Perfeitamente. E como a gente não pode deixar de perder a oportunidade de falar dos playoffs, estamos aqui de novo para falar com vocês sobre isso. Dar primeiro um recapzinho bem rápido de como foi os playoffs até aqui e depois o que a gente acha que vai ser a final da NBA, né? Então, quem que vão ser os finalistas e quem que vai ganhar. Spoiler, eu estou torcendo pro San Antonio Spurs. Nem conto pra quem eu tô torcendo. Bem, gente, o recapzinho... vamos passar só pelas coisas mais interessantes que aconteceram, né, Rodrigo? Perfeito. Bem, acho que talvez a grande coisa do primeiro round, o grande evento, o grande acontecimento, foi o Celtics, que todo mundo, inclusive eu e Rodrigo, né, eu tenho certeza que o Celtics era o favorito do leste pra mim. Não lembro da opinião do Rodrigo, mas com certeza 1-2, né? Na minha cabeça, os dois principais favoritos, por mais que eu torcesse pro Detroit Pistons, e vocês até viram no vídeo que o meu primeiro vídeo foi o Detroit Pistons, né? Eu ainda achava que o Detroit tinha coisas a desejar comparado a Celtics e Knicks. E no final da temporada eu achei que o Celtics vinha mais pronto do que o Knicks pra chegar a uma eventual final. E a gente quebrou a cara, né, Zé? Mais ou menos, né? Começou a série e o Celtics abriu 3-1 pra cima do Sixers com relativa facilidade até. Só que com o poder da amizade, o poder de Joel Embiid mais ou menos saudável, Tyrese Maxey jogando muito, e, para os fãs do Celtics também não ficarem bravos comigo, com o Tatum perdendo o jogo 7, né? O Celtics não conseguiu ganhar, foi uma ótima série, ganhou a audiência, mas o Celtics foi eliminado tomando um 3-1 de virada no primeiro round pro sétimo colocado da conferência. E não foi a única virada que aconteceu. Nem de perto. Dessa vez a virada foi A outra grande acontecimento foi Detroit, primeira seed, tendo que voltar um 3-1 contra a oitava seed Magic, né? E é um pouco do que eu falei, por mais que eu sentisse que Detroit faltasse coisas a chegar a uma eventual final, tanto que mesmo no começo da temporada eu tinha botado que Detroit perdia nas semis, eu acho que era nas semis ou na final de conferência pro Knicks. Eles perderam nas semifinais, né, pro Cavs em 7, mas tiveram 2 séries de jogo 7 e essa virada pro Magic foi um ponto que deixou todo mundo em alerta. Porque a gente viu o quão difícil foi pro Cade sem uma mínima segunda estrela no controle da bola. Por que o Cade não tinha segunda estrela, Rodrigo? Eu já reparei que você tava começando a falar disso, mas a gente não pode deixar esse assunto passar em branco, né? O que aconteceu com o nosso amigo Jalen Duren, o pivô macho? O pseudo-pivô de playoff, tough, nós somos durões, não sei o quê. Bad Boys Pistons, só que o bad era de ruim mesmo. O segundo jogador na história dos playoffs que teve a maior queda de temporada regular pros playoffs foi o Duren. O primeiro é o Will Chamberlain, que foi de, média de 50 e poucos pontos por jogo na temporada regular. Pros playoffs que ele teve, 30 e poucos. O Duren foi de quase 20 pra 10 pontos por jogo. Então... E não foi nem só a pontuação, né? Tipo assim, beleza, se ele tivesse só errando arremesso, tudo bem. Ele tava completamente aquém do jogador, ele não tava com nenhuma vontade de jogar, parecia. Não brigava por rebote, não corria atrás da bola, foi muito feio. Foi muito feio. Mas aí, Detroit conseguiu essa virada em cima do Magic, da oitava seed Magic. Teve o Cleveland, eu né? acho que... Também conseguindo ganhar de Toronto num jogo 7, não chegou a estar 3-1 em nenhum momento, mas... Mas foi um jogo 7. Foi a grande série. Pegado. O futuro do Raptors é muito interessante, jogadores muito interessantes por lá, e você veio falando a temporada toda sobre eles. Eu tava muito interessado nesse time, mas na minha cabeça era tipo, nossa, o Raptors conseguiu juntar gente interessante, pena que falta uma primeira opção, na minha cabeça era isso. Gente, eu tava muito errado, o Scottie Barnes é um jogador, uma verdadeira estrela, ele vai, cara,
Quando você tem um jogador que consegue pontuar, defender e criar pros outros em altíssimo nível, não tem como esse cara não ser seu melhor jogador. É jogadoraço. Abraço pro Diguinho. Jogadoraço, aço, Scottie Barnes. Colin Murray Boyles jogou muito bem. Até o RJ teve jogos muito bons, jogos muito ruins, que é esperado do RJ. O Brandon Ingram que não ajudou, mas tudo bem também, se todo mundo tivesse jogado bem. Se todo mundo tivesse jogado bem, o Raptors passava, né? Passado, né? Do lado oeste, não teve muita surpresa. Teve sim. Com todo respeito. A maior surpresa... Você vai falar do Lakers? Não. Eu tenho que ouvir há 3 anos que o Jokic é o melhor jogador do mundo, indiscutível, acima de todos. Melhor que o Giannis, melhor que o Luka, melhor que o Shea, anos-luz na frente de todo mundo. Top 10 de todos os tempos eu ouvi. E aí, quando ele encontra o Rudy Gobert, ele não consegue, né, gente? Já são o quê? 2 anos? Foram 2 anos eliminados pelo Wolves e 3 anos sem bater final de conferência, né? É isso. Acho que é. Ou talvez 4. O Nuggets tem sérios problemas. Tipo assim, de um ponto de vista menos clubista, né? Eu tava torcendo a favor do Timberwolves, obviamente, né? Mas, de um ponto de vista menos clubista, o Jokic teve muitos problemas sim, mas, tipo assim, não dá pra gente falar, caralho, o Jokic acabou por causa de uma série de playoff. Tem um monte de coisa pra ver ainda. Eu acho que faltou muito do resto do time, mais do que qualquer coisa. O Christian Braun não conseguiu acertar um arremesso, ele não tava acertando nem infiltrando, nem criando nada pra ninguém. O Jamal Murray, uma sombra de quem ele normalmente é. Faltou muito do Nuggets, vai ser um time que vai precisar quebrar a cabeça pra remontar um elenco competitivo em volta do Jokic. Será que vai ser mais um time que vai ter que se desfazer da estrela, né? Vide Milwaukee Bucks, que... Fala disso não. Enfim, toda a situação... Um assunto sensível. Mas o Christian Braun acho que foi a principal decepção do Nuggets na primeira rodada. E o Aaron Gordon não conseguiu jogar de novo, né? Que, tipo assim, não é nem culpa dele, mas... Trágico. Às vezes é foda, é complicado. Mas o Christian Braun, pra mim, foi a maior decepção no primeiro round do Oeste, em questão de jogador. Não conseguiu ser aquele Christian Braun que, principalmente no ano de rookie dele, que foi campeão, que ele conseguiu ajudar bem, saindo do banco, mesmo sendo novato, e depois continuou crescendo no jogo durante as temporadas regulares. Uma sombra do que ele já foi também. Aí ele ganhou um contratão e parou de jogar, né? Ganhou grana. Direto. O Rockets eu acho que é um caso muito esquisito, né? Perdeu também pro Lakers 4-2. Mas é esquisita a situação do Rockets e eu não me arrisco a botar a mão no fogo por aquele time. Pelo time de texano. Thunder massacrou o Suns. O Thunder massacrou todo mundo até segunda ordem, né? Que a gente vai chegar lá. E por fim, Thiago Splitter até tentou. Com um time ok do Trailblazer, um time interessante, mas do outro lado tinha um alienígena francês e 4-1 Spurs, né? Inclusive, não tem muito o que fazer. Atualizaçãozinha aqui pra quem tá seguindo o drama do Thiago Splitter. Ele ia sair do cargo de Portland porque o dono da franquia não quer pagar, basicamente, não quer pagar ninguém, ele tá demitindo uma galera. Aí, ele foi cogitado no Bulls e agora voltou, quer dizer, segundo o próprio Thiago, se eu não me engano, o Portland voltou a ser uma possibilidade, talvez ele fique lá. Enfim, estaremos na torcida pelo nosso brasileiro, pelo nosso treinador. E aí, José, queria que você falasse um pouquinho das semifinais de conferência, que a gente tá passando bem rapidamente. No segundo round, né? Só pra... segundo round, semifinal de conferência. Eu confundo às vezes, perdão. Eu queria que você falasse um pouquinho do leste. Cara, no leste a gente teve uma série muito interessante entre Cleveland e Pistons. Foi muito competitivo e o Cleveland conseguiu quebrar o paradigma de só ter ganhado em casa, né? Tudo bem que eles também quebraram o paradigma de não ter perdido em casa, mas tudo bem, não tem problema. Acabou que ganhou o time mais talentoso, talvez. Ficou bem claro pra mim que o Pistons falta algo, como você disse no início do episódio. Falta uma segunda opção, falta outro ball handler, falta muita coisa. Mas, assim, você como fã de Detroit pode dizer melhor que eu diria que no geral foi uma temporada muito positiva. Perderam num jogo 7 pra um time competitivo e agora vão tentar remontar um time muito jovem, que é o Pistons, né? Por esse lado, nada demais. Só uma boa série de basquete. Foi uma boa série. Eu acho que tem muitas coisas que demonstraram que durante a temporada regular muita gente falou
que falta espaçamento ainda e vai chegar nos playoffs só com o principal ball handler sendo o Cade, praticamente sem ajuda, é complicado. Até tentaram fazer o Dennis Jenkins ser um segundo ball handler, mas ele é muito fraco, questão fisicamente. Acho um jogador muito habilidoso, mas ele é fraco fisicamente, então às vezes fica difícil de competir nos playoffs. E uma estatística meio bizarra, que das últimas primeiras seeds, a maioria não chegou na final de conferência. Isso é muito louco. Aí é bem uma caixinha de surpresa, né? É, muito louco isso. E aí isso me faz pensar, cara, ao mesmo tempo que eu acho que torcedor de Detroit esperava um pouco mais por ser a primeira rodada, eu acho que há mais... A primeira seed, né? Positivos... a primeira seed. Há mais positivos do que negativos. Com certeza. Pro ano que vem. Eu acho que o principal positivo é ver que o Cade é, de fato, uma super estrela. Agora, o Cavs não vale nem a pena mencionar, a gente vai falar deles mais tarde, né? Do outro lado, na outra semifinal de conferência do leste, um massacre. O Knicks destruiu o 76ers. 76ers que a gente tava botando alguma fé, né? Porque tinha tirado o Boston, mas ainda vamos falar mais deles, só que o Knicks, depois que se encontrou no jogo 5, eu acho, contra a Atlanta, deslanchou e o time tá jogando muito basquete. São já 8 jogos seguidos ganhando e, cara, a última esperança do leste, eu acho. Vamos chegar nisso ainda. O Knicks, ele... Eu acho, das três primeiras seeds, era o time mais preparado e talentoso, talvez. O Celtics chegava com essa dúvida do Tatum no final da temporada, se vai conseguir jogar os playoffs ou não. O Knicks eu acho que vinha, de certa forma, com toda a bagagem, o mais preparado. E a gente até chegou a ter essa dúvida no primeiro round, que foi 4-2, né, pro Knicks. Falar, pô, será que eles vão perder agora pro Hawks na primeira rodada? E aí, desde então, eles deslancharam. O último jogo de Nova York contra a Filadélfia foi um jogo de 30 pontos de diferença. 30, Rodrigo? Isso pra... 50? 30? 50? Pode até ter terminado como 30, mas eles chegaram a abrir 50. Teve um momento não, que teve 20-74, gente. O Knicks chegaram passou o carreto. Pontos. O jogo final terminou 144-114. Foi absurdo. Gente, o Knicks... Foi. É que você falar um jogo de 30 pontos, pra mim diminui essa vitória. O Knicks passou por cima, não tomou conhecimento. Não. Passou por cima, mas porque no final já estavam botando os reservas. Justo, tá. Mas, cara, é bizarro. E o Mike Brown, que é um técnico que, ofensivamente, muito bom. Ele foi o técnico do ID Beam, do Sacramento. Ele é um técnico ofensivamente muito bom, mas eu tinha minhas dúvidas quanto a ele, principalmente nos playoffs. E até agora, vem se provando um técnico que criou casca. E aí, depois eu vou mencionar isso até na final de conferência, mas a série dele contra o Cavs até agora, como técnico, é muito magistral. Boa. Ele tá dando um nó gigante no Kenny Atkinson. Mas vamos guardar isso pra depois? Vamos... Pra um pouquinho depois. Agora você me conta da semifinal de conferência do Oeste, por favor. Muito emocionante. Thunder acabou, não preciso acho que falar muito. O Thunder passou com tranquilidade de um Lakers que tava sem Luka, um papai LeBron de 40 e poucos anos e um Austin Reeves que... Eu posso fazer um parêntese sobre esse Lakers? Porque acho que a gente falou pouco deles. Tipo assim, o primeiro round do Lakers foi muito surpreendente eles terem passado com tanta tranquilidade. Obviamente chegou no jogo 6, mas abriram 3-0, ninguém nunca perdeu nessa posição. Foi uma série muito boa, com direito a LeBron vintage fazendo jogadas super clutch, salvando jogos. Mandando o Alperen Şengün pra aquele lugar. Bom vídeo. Aí também, contra o OKC, tudo bem, não deu, gente, não passou nem perto de ser competitiva a série. Parecia que no momento que o Thunder queria, eles abriam 10 de vantagem. Mas o LeBron teve uma ótima série. E, cara, se eu sou o Lakers, vendo o Luke Kennard jogando tão bem, vendo o Marcus Smart jogando tão bem, vendo o LeBron ainda nesse nível, o Austin Reeves conseguindo performar melhor nos playoffs, né? Quem lembra da série do ano passado contra a Minnesota sabe que foi muito ruim. Ano passado? Temporada 24-25, vai. Mas então... se sou o Lakers, tento dar uma última investida. Eu acho que dá pra tentar tirar alguma coisa do núcleo Luka e LeBron. Dá um pivô de verdade, um ala defensivo, manda o Jared Vanderbilt pro espaço e tenta de novo. Tem toda essa situação. Teve bons jogadores que jogaram bem, né? Além do LeBron e do Austin Reeves, que tiveram bons jogos. Austin Reeves, que eu ainda acho que ainda deixa um pouco a desejar nos playoffs, mas já foi muito melhor do que no ano passado. E aí teve o Luke Kennard em certo momento sendo um baita jogador. O Rui Hachimura até que jogou bem. Jogou muito bem, o Rui Hachimura teve um ótimo playoff. Arremessando acho que 44% de 3, gente, uma coisa absurda.
ele, enfim, é um time que é interessante. Acho que com o Luka talvez fosse dar um pouco mais de trabalho, mas precisa de fato de algumas peças a mais. E eu acho que uma grande ponto pode ser o LeBron indo pra um contrato de veterano mínimo. Ele não vai. Que acho que... Não, acho que vai. Não, ele já anunciou isso, essa... não vai. Ele não... Ah, já anunciou? Ele pode até pegar um contrato menor do que o máximo, mas ele não pega veterano mínimo. Também tá certo, né? Se ele conseguir dar um cortezinho no contrato, dá até pra ajudar, pegar alguns outros jogadores interessantes. Los Angeles é um mercado enorme, né? Então... Enfim, eu acho que... acho que há coisa a se melhorar no Lakers e eu acho que... Enfim, foi... de novo, o Lakers é eliminado numa varrida, mas sai bem no futuro. Tem uma coisa interessante. E do outro lado da chave, Spurs e Timberwolves, foi uma série muito legal. Boa série. Foi uma série muito As duas legal. séries do Timberwolves foram incríveis. Time do entretenimento máximo nesse playoff. E eu ainda acho que se o Wembanyama não tivesse dado a bendita cotovelada, eu acho que seria 4-1. Possível, bem possível. Mas, como aconteceu a cotovelada e foi um acontecimento genial, foi 4-2. E não desmerecendo o Timberwolves, o Spurs é um timaço. O Spurs é um timaço. É o único time até agora que conseguiu tirar um jogo do Thunder nos playoffs. Mas há também os seus problemas no Timberwolves. E se tudo der certo do que aconteceu no final da temporada passada, de que o Giannis podia ser trocado pro Timberwolves, se esse time chega com o Giannis no ano que vem, é um perigo, porque eles têm um louco do Anthony Edwards ali. Eu acho bem difícil eles conseguirem essa troca. Como alguém que acompanha o Bucks de perto, acho que vai ser hit mesmo, gente. É muito difícil fugir disso. Mas, só dando um funeralzinho digno pro time do entretenimento, né? O playoff do Minnesota Timberwolves foi... Apesar de não ter chegado na final de conferência, como eles estão acostumados a fazer, né? 3 anos seguidos até agora. Pô, foi muito heróico. O Ayo Dosunmu fazendo um jogaço contra o Nuggets. Acho que bateu 40 pontos ou foi só 30? Anyway. O Ayo Dosunmu fazendo o jogo da Nuggets, vida. Acho que foi tipo 35. O jogo da vida, quando o Donte DiVincenzo rompeu o tendão de Aquiles. O Anthony Edwards machucado, jogando pra caramba contra o Spurs. Realmente um playoff heróico pra esse time. Agora é questão de avaliar o que eles têm, tentar se livrar do Julius Randle, que teve um playoff tenebroso. Não sei o quanto que o Gobert ainda deveria estar acima do Naz Reid, porque tudo que ele foi bom contra o Jokic, ele foi péssimo contra o Wembanyama. Não que alguém seja bom contra o Wembanyama, mas... É isso, foi muito divertido ver o Wolves jogando e animado pra ver o futuro desse time. Agora, Rodrigo... eu só queria finalizar um ponto, que é... O experimento Julius Randle, a maioria das pessoas sabe o que vai acontecer nos playoffs, né? Ele vai fazer 3 pontos em um arremesso de 8 em um lance livre. E é isso que ele vai te entregar. Um plus-minus de menos 34, o que é meio bizarro também. Mas, enfim, é interessante o futuro de Minnesota também. Não sei se eles saem tão bem, porque, enfim, é o que você falou, 3 anos seguidos indo pra final de conferência. Mas eles finalmente têm um ponto muito chave, que eles sabem o que eles têm que fazer. Eles têm que se livrar de um maluco específico e pensar com carinho o que vai fazer com o Gobert. Tadinho do Julius Randle. Tem o que fazer, Não, cara. tá certo, mas tipo, que coisa triste. E também, a gente nem citou o nome dele ainda, o Jaden McDaniels, com todo respeito às famílias ouvindo, tem uma piroca enorme. Absurdo o que o Jaden McDaniels fez. Olhou na cara do time inteiro do Nuggets e falou, vocês não conseguem me defender. E não conseguiram mesmo. Muito fã. Cara, esse draft do Jaden McDaniels é qual? É 20? 21? Não lembro agora. Eu não vou saber de cabeça. É um draft que as piques mais pro final estão se provando jogadores muito interessantes. Um draft de roleplayer, né? O draft de 2020. É um draft que vai se provando muito interessante. Quem foi o primeiro pick? As piques 28. Foi o... Nossa, o draft do Minnesota Timberwolves. Cara, só queria bater nesse ponto. Desmond Bane em 30, Jaden McDaniels em 28, Pritchard em 26. Cara, realmente. É um time muito interessante. Maxey em 21. Quem que o Bucks pegou no primeiro round? Quem que o Bucks pegou? Desculpa. Vamos seguir, perdão. Toda oportunidade que eu tenho de falar mal do John Horst, eu tento, mas foi mal. Me perdi aqui no personagem. Pensa que vocês não pegaram Killian Hayes com a 7ª pick. Cara, a gente pegou o AJ Johnson com uma 19ª, ou sei lá que droga. Tipo, mano, o maluco pesava menos que eu. Eu odeio esse pick, cara. Eu falo disso volta e meia com você, já devo ter falado no podcast. Não tem como um jogador da NBA de 2 metros pesar menos que eu, cara. Eu não sou tão gordo.
Tá, vamos seguir. Fechou o recap, Rodrigo? Você tem mais alguma coisa pra dizer? Fechamos o recap e agora a gente vai um pouco pra falar das finais de conferência e a eventual final, né? E eu acho que a gente devia começar com o leste, José. Concordo. Quer falar o que já aconteceu por enquanto, ou eu faço? Eu quero falar um pouquinho, Vai. porque puxando de novo um pouco para as semifinais de conferência do Cavs e do Pistons, o Cavs demonstrou muita força mental em alguns momentos do jogo contra o Pistons. E o Pistons também, mas perdeu. E eu acho que justamente nesse momento agora tá faltando isso pro Cavs. Teve, acho que foi no jogo 2 que o Cavs abriu 15 pontos. Não, isso foi no jogo 1. Eles chegaram... Jogo 1. No último quarto, faltam, sei lá, 8 minutos, eu acho, eles abriram... Chegou a ser 21 de vantagem. E aí... E aí aconteceu o que aconteceu, né? O Knicks virou e ganhou. E eu acho que falta essa força mental que eles conseguiram durante a série de Detroit. Falta isso agora. E, enfim, por enquanto, o Knicks vem jogando muito bem, absurdos. Todo time não tem como só falar, Jalen Brunson, que óbvio, joga muito. Mas, porra, Jogadoraço. Josh Hart tá jogando bem. O Josh Hart teve o jogo da vida ontem, né? A gente tá gravando isso na sexta, então na quinta-feira ele teve um jogo de 26 pontos, matou várias bolas de 3, que ele é ruim normalmente. Sei lá, tá... Foi na segunda. Esse jogo foi o primeiro jogo, foi o jogo 1. Não, foi ontem, tenho certeza. Foi ontem? Sim. Ele fez um ótimo jogo, Jalen Brunson jogou bem. Sim, errou um pouco de arremesso, mas playoff, foda-se. Ai, acertei um arremesso de 5. Foda-se, você matou. O importante é ganhar o jogo. É isso que tá valendo, gente. Mitchell Robinson com um bloqueio fenomenal. Posso falar uma coisa do Mitchell Robinson? Uma coisa que eu reparei? Voltando àquele ponto que você já comentou do Mike Brown contra o Kenny Atkins. Eu não consigo falar sobre o nome desse cara. Atkinson. Obrigado, Rodrigo. Voltando a esse ponto, o Cleveland tem optado por fazer faltas no Mitchell Robinson. É um cara que não consegue arremessar lance livre, ele é tenebroso. Acho que ontem ele começou o jogo 0 de 4, nem sei se ele acertou algum. Não acertou. Tenebroso. Então, o Mike Brown, reconhecendo que eles estão fazendo esse Heka Mitchell, Heka Shaq, né? Menção aí pra quem lembra, ou quem já sabe dessa história, né? Isso começou a acontecer com o Shaq porque ninguém tinha uma resposta pra ele, aí ficou conhecido como Heka Shaq. Mas essa estratégia, o Mike Brown reconheceu, colocou o Mitchell Robinson no início dos quartos para que eles fizessem as faltas antes do bônus de arremesso. Assim que eles colocaram o Mitchell Robinson no lance livre pra bater, o Knicks entrou no bônus, tiraram o Mitchell Robinson e colocaram o Karl Anthony Towns, que é um ótimo arremessador. Tipo, é só um exemplo de como o Mike Brown parece só estar mais preparado do que o Kenny Atkinson. Isso aí. Desista de falar isso. Eu vou começar a falar Kenny e você completa, beleza? Desista. E eu acho que esse é o principal exemplo no sentido... É um lance muito pontual e específico. Mas ele já mostra que o Mike Brown tá em outra rotação nesse sentido. Ele tá pegando o jogo de uma forma diferente. E, enfim, é foda que de novo a gente vai ver. E eu acho que não vai ser 4-0 Nova York. Calma. Vai ser um 4-1. Vamos falar disso no final, né? Não, eu vou só seguir meu ponto. 4-1, 4-2. Foi. E eu acho que Cavs ainda vai dar uma dificuldade pro Knicks. Mas parece aquelas séries aqueles jogos que o outro time tá ganhando, mas você sabe que em todo momento o Knicks vai ganhar, por exemplo. Porque eu acho que eles têm um time principal muito bom, um time titular muito bom, e tem bons jogadores no banco. Landry Shamet, jogando muita bola. E eu acho que às vezes isso falta pro Cavs. Por mais que o time deles titular também seja bom, Donovan Mitchell, James Harden, Mobley, Jarrett Allen. E aí tem um Jim Wade, né? Mas, enfim... Eles têm até jogadores interessantes no banco, principalmente o Max Strus, que eu acho que não tá jogando bem nessa série. Se eu não tô enganado. Não, nos playoffs ele tá bem, nessa série eu não tenho certeza não. Acho que não, porque jogo passado ele errou todos os arremessos, e o Max Strus, por mais que defenda bem, se não matar a bola de 3, não ajuda no ataque, né? E eu sei que ele jogou bem nos playoffs, eu vi ele massacrando o meu time nos playoffs, porra. Foi mal. Mas eu acho que contra o Knicks ele não tá fazendo uma boa série. Eu acredito. E é isso que, às vezes, eu sinto que falta pro Cavs. Às vezes o Harden não tá jogando bem, às vezes o Mitchell não tá jogando bem, mas aí tem o Max Strus que tá jogando bem. E até agora contra o Knicks isso não aconteceu. Eu acho que talvez o maior exemplo que eu vi no Cavs dessa falta de
vontade, de momento que você tá citando, é a facilidade que eles estão dando às trocas pro Knicks. Porque, tipo assim, aquela sequência de que o Knicks tirou 21 pontos, a gente comentou por alto, mas a verdade verdadeira foi, aquilo ali foi o Jalen Brunson olhou pro James Harden, e o James Harden não consegue marcar o Jalen Brunson. Só que o Cavs tem jogadores que conseguem marcar o Jalen Brunson. Óbvio, não anular ele, mas dificultar. O próprio Max Strus. E esses caras não estavam tentando ficar, não estavam tentando se manter na marcação. Vinha um bloqueio e eles trocavam. E, gente, se isso for acontecer, o Jalen Brunson realmente vai acabar com o jogo. Vendo essa série, me lembra muito na temporada regular, quando um time tem uma sequência de 10 vitórias e o outro tem de várias derrotas, e aí inverte, num mês um time vai muito bem, no outro vai muito mal. Esses momentos, parece que tudo está clicando pro Knicks, o Knicks está perfeito, encaixadinho, enquanto tudo tá dando errado pro Cavs. O Donovan Mitchell não tem conseguido ser constante na produção dele, o James Harden tem tido muitos problemas no playoff, também o time tem precisado dele muito mais do que a gente imaginava, né? Tipo, quando o Harden veio pro Cavs, tudo bem, ele ia ser a segunda opção ofensiva, mas dividindo muito dessa carga com o Evan Mobley, que teve um bom jogo ontem, apesar de não estar sendo agressivo. Mas ele tem sido a segunda opção mesmo, talvez em alguns momentos até a primeira. Na prorrogação contra o Knicks, depois que empatou, o James Harden foi a primeira opção. Não dá pra esse ser o caso, gente. Tipo assim, o Cavs não tá matando bola de 3, tá defendendo mal. Parece que acabou a série. Tipo assim, é isso que você falou, Rodrigo. Eu acho muito difícil imaginar que isso seja um 4-0. É um time muito talentoso. O Knicks vai ter algum jogo que vai errar muito arremesso. Não necessariamente vai ser 4-0. Mas eu não consigo ver esse Cavs passando por cima do Knicks. Eu acho que tem certos momentos. No jogo 5 contra Detroit, o Harden foi a primeira opção. O Harden foi o primeiro ponto focal do ataque. O Donovan Mitchell não estava jogando nada. E o James Harden jogou muito naquele jogo. Eu acho que... Eu não lembro agora com quantos pontos, assistências, enfim, o Harden terminou aquele jogo. Mas eu sei que ele foi, assim, o principal ponto de vitória. E você chega, o Harden... Pô, quantos anos tem o Harden? 38, eu acho. Eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. E aí, enfim, você pega um Harden velho. Esse maluco, pô, tá às vezes... 36, perdão. O principal jogador. 36 anos. E às vezes ele não é pra ser o principal jogador. Ele é pra ser o segundo, terceira opção, entre ele e o Evan Mobley. Que eu tenho minhas críticas ao Evan Mobley, mas isso é um ponto mais pra frente. Eu acho que falta tesão no Evan Mobley, às vezes. Com certeza. O Evan Mobley, sabe? Se você bota o cérebro de um pincher no Evan Mobley, esse cara é o Wembanyama. É o Wembanyama mais baixo, mas é o Wembanyama. E eu acho que às vezes falta ódio. esse tesão. Ó, jogo 5, o Mitchell até fez 21 pontos, só que em 7 arremessos de 18, ele só fez uma cesta de 3. Ele arremessou 1 de 8. Harden fez 30 pontos, 6 assistências, 8 rebotes, uma roubada, 3 bloqueios. Foi assim, tá ligado? Bizarro. E... Fala. Eu acho que... Enfim, finalizando aqui esse pensamento do leste no meu sentido, pra mim, né? Eu acho que o Cavs vai perder e eu acho que vai ser Nova York na final depois de 20 anos. Quantos anos desde que Nova York... Nossa, mais que 20, acho que foi... A última foi em 99, não? Foi contra o Spurs? Eu acho que são 27 anos. Acho que é isso. 27 anos. 27 anos e o povo de Nova York vai finalmente ver de novo no time na final. Mas e você, José? O que você acha do leste? Cara, pra mim, eu concordo, sigo o redator. Acho que o Knicks me parece o time que... Me parece um passo à frente de todo mundo no leste. Ninguém jogou tanto basquete quanto o Knicks desde o jogo 5 contra o Hawks pra frente. Vamos falar ainda de como a gente projeta a final, tudo, mas eu vejo o Knicks chegando lá e, ó, o spoilerzinho. Eu tenho uma certa esperança pra esse time. Agora, Rodrigo, pro Knicks. Mas agora... Vamos onde realmente a gente quer chegar, onde todo mundo quer ouvir, vamos pro assunto que precisa mesmo. E o OKC contra o Spurs? Eu quero o Spurs na final. Eu quero o Wembanyama com título. Eu quero o Wembanyama sorrindo. Eu quero o Chet Holmgren chorando. Eu não gosto do time de OKC. Eu não gosto do Isaiah Hartenstein. Eu quero... Por que você citou o Hartenstein especificamente, Rodrigo? Cara, é porque o jogo de anteontem, de o jogo 2. segunda, de terça, não lembro quando é que foi. O jogo 2.
Esse maluco era pra ter sido ejetado. Era. Em 3 ocasiões diferentes. E não foi. Não vamos ter a discussão que a gente teve no grupo de novo, tá? Não vamos ter essa discussão. Mas não a gente vamos ter essa concordou que discussão era aqui. pra ele ter saído de quadro expulso em algum momento. Exato. E aí vai entrar aquela discussão. Ai, o KC é muito favorecido. Ai, o KC não sei o quê. Playoff, vai ser porrada, vai ter muito físico. De fato, o KC tende a ter mais essas esquisitices da arbitragem comparado a outros times. Tem. Mas aí, porra, acontece, né? Fazer o quê? Eu não quero falar de arbitragem. Mas- Podemos... Não quero falar de arbitragem. O Shea é bizarro, jogador aço. O Embanyama é Não, bizarro, Rodrigo, jogador Rodrigo. aço. Ordem cronológica. Calma, José, Ordem vou cronológica. chegar no seu pronto. Não. Não. Eu quero só te fazer quero uma falar pergunta. coisa. Tudo bem, vai, termina. Dylan Harper é um jogador aço. Ai, eu amo ele. Tá bom. Minha pergunta, Rodrigo. Como você se sentiu quando terminou o jogo 1, o Spurs ganhou e você viu que o Wembanyama tinha 40 pontos e 20 rebotes? A primeira coisa que passou na sua cabeça. Eu só arredondei. 24 rebotes. E 42 Vamos pra pontos, eu cima acho. da próxima vez, por favor. Acabou. Mas acabou o quê? Acabou. Acabou a série? Ou acabou a competitividade? Acabou o basquete, a né, NBA. gente? Acabou a NBA. Esse maluco, 41 pontos, 24 rebotes. Esse maluco, ele é bizarro. Ele é um doping humano. Doping humano. Um jogador Irmão, fora de série, gente. Tipo assim, que ele é o melhor fora de defensor da série. liga, a gente sabe, mas se ele for ser o melhor jogador e o melhor atacante, ele é o melhor jogador da liga, não tem o que fazer. O impacto dele Cara, é descomunal. Ele tá em quadra. É outro esporte pro Thunder. Ele sai de quadra e o Thunder passa por cima do garrafão do Spurs. aquele lance, aquele arremesso de 3 pontos dele para empatar a série, aquilo ali, se você pensar friamente, é um arremesso ruim. O NBA Downtown, ele fez New Curry, gente. Se você for pensar friamente, José, é um arremesso ruim. Péssimo. Faltando 29 segundos pra acabar o quarto, né? Se eu não tô enganado. Era... Não lembro agora. pra- Ou era prorrogação? Acho que era pra acabar a primeira prorrogação, Rodrigo. Eu acho que ele fez aquilo na prorrogação. Se eu não me engano, foi isso. Não, só teve uma prorrogação. Não, tiveram duas. Foi um jogo de duas prorrogações. Duas? Então se pá foi Porque a primeira- prorrogação, é. O jogo terminou com o Wembanyama não conseguindo pontuar, faltando 4 segundos, uma jogada muito difícil em cima do Chet. E a primeira prorrogação terminou com o Chet bloqueando o Wembanyama. Ah, verdade. Verdade? Achei que aquilo tinha sido no primeiro tempo. Cara, um dos dois foi bloqueado e o outro foi só errando, mas foram duas prorrogações com certeza. Pode confiar. Tá. E aí esse arremesso, faltando 26 segundos, tá? No overtime, foi no overtime. Faltando 26 segundos, ele só tinha feito um outro arremesso de 3. Aquilo é um arremesso ruim. E ele gente. errou o outro, né? E ele, antes desse arremesso, ele tinha errado. Ele só acertou um lance de 3, que foi esse. Você tem que ser muito louco, cara. Você tem que ser muito louco. E muito bom. E muito bom também. Você tem que ser muito confiante. Tipo, porra, chegar lá e falar, não, daqui é caixa. E arremessar. E cair. E você tem que também ter um ódio muito grande pelo chat. Há de se falar isso. O Wembanyama odeia aquele maluco. Cara, ele odeia o Chet Holmgren. Eu queria citar um tweet que eu vi de um youtuber chamado Dom2K. Não sei se alguém conhece. É um youtuber da gringa que faz conteúdo de basquete, NBA especificamente. Ótimo cara. E ele tweetou o seguinte. Eu sei que o Chet... Traduzindo aqui, né? Eu sei que o Chet só quer jogar basquete. Mas em algum momento ele vai ter que participar dessa loucura que o Wembanyama tem com ele. Porque a verdade é, você vê os dois na quadra, e é óbvio, o Wembanyama é melhor, mais rápido, mais forte, mais alto, mais tudo do que o Chet, tudo certo. Só que, cara, não dá pro cara melhor, mais alto, melhor ponto, também ter mais vontade. O Chet parece que não quer, ele quer sair de perto do Wembanyama, ele não quer participar daquilo ali, e o Wembanyama quer matar o Chet Holmgren. Ele entra na quadra pra matar o Chet Holmgren, toda vez. E aí, o OKC precisa de um cara de 2 metros pra marcar o Wembanyama. No jogo passado foi o Hartenstein, mas ele fez falta pra caramba. Posso te dizer que no jogo que vai acontecer daqui a 3 horas, a gente tá gravando sexta-feira, o Hartenstein não vai poder marcar o Wembanyama assim. Agora eu te pergunto, Rodrigo, você confia que o Chet Holmgren vai ter o culhão de olhar no Wembanyama no olho e falar, eu vou te marcar? Zero. Não dá, né, gente? Você pode colocar 13 Alex Caruso, que é um jogadoraço, inclusive, tal. Vamos falar dele. Quer dizer, eu vou com certeza, não sei o Rodrigo. Mas 11 Alex Caruso não conseguem marcar o Wembanyama. Agora, um Caruso e um Chet Holmgren querendo, talvez conseguisse fazer alguma coisa. E eu acho que também tem uma grande questão
que é E aí, assim, é um pouco mais de meme também. Mas, pô, o maluco que treinou com os monges Shaolins, Kevin Garnett, na off-season, não vai perdendo a mentalidade pro maluco que ficava usando dureg e é branco. Não pode. Cara, eu acho que a coisa mais absurda do Wembanyama é exatamente isso que você falou, cara. O maluco não só é uma aberração, ele é tudo de bom. Mano, ele tem a mentalidade de um maluco, pô. Não... Gente, esse moleque pode não ganhar esse ano. É possível. O Spurs é um timaço, mas o OKC também. Só que, cara, o Wembanyama vai ser um fenômeno do basquete. A gente tá privilegiadíssimo de ver um cara desse nível. Tipo, ele tem todas as habilidades esportivas e toda a mentalidade. Cara, e eu acho que a grande questão é a seguinte. Eu, vendo a série, eu ainda acho... Existe um mundo pra ambos os lados. Com certeza. A série tá completamente aberta. Completamente 7 aberta. jogos? Acho 7 que o jogos? OKC ainda... Eu acho que vai ser 7 jogos. Se Deus quiser. Eu acho que o OKC tem a vantagem por ser um time que já tem mais casca, mais experiência. O MVP é do time. Mas... em 2 anos, o Spurs vai dar medo. Isso... O Spurs vai dar medo. Isso vai bem Se além eles sumirem. só do Wembanyama, né, Rodrigo? Tipo... Vai, John Harper, Stephon Castle, Devin Vassell. Se você explodir o De'Aaron Fox e o contrato dele, pô... O De'Aaron Fox não jogou nessa série, gente. Tá 1-1 sem o De'Aaron Fox ter pisado em quadro. É. Tipo assim... Você acha que vai pisar? Eu acho que não, né? Eu não sei, eles... Se eu não me engano, ele e o Dylan Harper foram listados como day-to-day. Então talvez vá. O Dylan Harper foi até... Tipo, ele vai ser uma decisão na hora do jogo. Se ele vai poder participar do jogo de hoje ou não. E tipo... Um desses caras tem que estar em quadra. Porque até agora, Sim. o maior problema pro Spurs na série é que, por mais que o Stephon Castle esteja defendendo o Shea muito bem, o Shea teve um péssimo primeiro jogo, muito em parte pelo Stephon Castle, ele não consegue cuidar da bola, gente. Ele teve 20 turnovers em 2 jogos. Maior quantidade de turnovers em 2 jogos na história da liga. Ou pelo menos desde que eles contam a estatística. Porque antes era o Cade Cunningham. Ah! Antes do Stephon Castle era o Cade Cunningham na última série contra o Cavs. Cara, esse playoff tem sido muito defensivo, inclusive, né? Tipo, parêntesezinho. Cara... A defesa tem sido a coisa mais importante do basquete de playoff até agora. Coisa linda. E aí é um pouco do que você falou. Do problema do Pistons é o que aconteceu com o Spurs nesse momento. Só o Stephon Castle tá com a bola, ele ainda é mais novo. E ele é um cara que ele faz muito turnover. Ele particularmente também faz muito turnover. Ele particularmente já faz muito turnover, ele é muito novo, ainda falta experiência. Ele vai cometer muito erro. E mesmo que o Dylan Harper seja mais novo ainda, eu acho que ele tem uma maturidade com a bola muito boa. Tá ligado? Eu sei que você é fanzaço do Dylan Harper, nem precisa abrir a boca. Mas eu acho que ele tem uma maturidade com a bola muito grande. Mas eu posso abrir a boca? Pode. Só um pouquinho, eu não vou falar muito não. Não vou falar meus absurdos que você também sabe quais são. Pode. Gente, o garoto tem 20 anos e ele finaliza no aro como um veterano. Ele comete pouco turnover, ele é eficiente, ele é ótimo defensor. Tipo, o Dylan Harper tem tudo pra ser uma estrela nessa liga. E tem um cara desse nível do lado do Stephon Castle, que também é um jogadoraço, e do Wembanyama, é um futuro perfeito, cara. Tipo, eu projeto o Dylan Harper pra eventualmente ser um jogador top 10 da liga. Talvez o melhor armador. Eu acho que ele tem nível pra competir com o Cade Cunningham um dia. Tipo, é o que... Óbvio, ele não tá lá ainda, mas... Ele me lembra muito do Cade, inclusive. É um cara um armador mais forte, grande, gosta do contato. Tipo, eu sou muito, muito, muito fã. É um basquete muito adulto. E ele, com certeza, é necessário pro Spurs ganhar essa série. Eu acho que, com o Dylan Harper, ou com o Fox... O Spurs já briga. Com os dois, briga muito, né? Só que sem os dois, só o Castle como armador, talvez seja difícil ganhar essa série. E ainda mais, eu acho que é um backcourt dos sonhos. Dylan Harper e Stephon Castle. São relativamente altos pra posição. Fortes. E muito inteligentes. Muito bons. E aí, eu acho que eles se complementam em categorias do sentido. O Castle é um ótimo defensor. Eu acho melhor defensor do que o Harper. Mas o Harper tem um trato com a bola muito bom. E o Stephon Castle seria uma ótima... segunda opção com a bola, né? Pensando que o Wembanyama vai receber também. E os dois ainda estão arremessando bem de 3, gente. É um sonho. Exato. Exploda o De'Aaron Fox aí. Não, nem precisa. Pode deixar ele. Tá ótimo também. O De'Aaron Fox é um ótimo jogador. Tá tudo certo. Não, mas... Pode seguir. Não, mas eu só queria falar que eu acho tudo isso do Spurs, o futuro do Spurs é muito interessante. E eu acho que... Terceiro ano do Wembanyama? Terceiro ano do Wembanyama, isso.
terceiro ano do Wembanyama e eles já estão numa final de conferência, Cara, e... sabe? O técnico deles é relativamente jovem também, né? Sim. Os dois técnicos. Esses dois times são todos jovens. Sim, cara. Isso tem tudo pra ser uma rivalidade, até pelo sentido do jogador Wembanyama, Chet. Eles vão se encontrar direto em final de conferência. Vai ser uma rivalidade corriqueira, assim. Uma das grandes rivalidades da NBA. Cara, essa série, tipo assim, eu não sei nem se a gente conseguiu fazer jus ao que tá acontecendo, gente. A última vez que dois times com 62 vitórias se enfrentaram foi o Utah Jazz contra o Bulls do Michael Jordan. É uma das melhores matchups dos dois, tipo, dois times desse nível se enfrentando, não acontece o tempo todo. É realmente impressionante. Tipo, e ainda mais do que só ser dois times muito bons, são dois times muito antagônicos. O Thunder tem uma rotação absurda, super profunda, e é um time avassalador. Até não tinha perdido um jogo nos playoffs até enfrentar o Spurs. Só que o Spurs parece que foi feito um laboratório pra acabar com o Thunder. A grande vantagem deles, de que, tipo, sempre todos os jogadores do Thunder são bons o suficiente pra bater pra dentro da cesta, pra fazer ponto, todos eles conseguem criar pra si mesmos, todos eles podem matar arremessos. Essa grande vantagem desaparece. Porque quando tem um Wembanyama parado no garrafão, tem um ou dois jogadores do Thunder que conseguem ir pra dentro. O Shea e talvez o J-Dub, que também nem tá jogando a série direito. O Wembanyama é único. Você jogar contra o Wembanyama é uma experiência diferente de basquete de tudo que qualquer um desses caras já enfrentou na vida. Ele muda o seu jeito de jogar. Ele muda o jeito de todo mundo jogar, ele muda o jeito do time dele jogar no ataque, do time do outro time atacar, do outro time defender. Ele deve mudar o jeito que os torcedores veem o jogo, cara. A galera deve ver o jogo de cabeça pra baixo. Mas aí, José, chegando já mais no finalzinho, eu queria ouvir um pouco. Quem que você acha que vai ser a final? Porque eu já sei qual que eu acho que vai ser a minha final. Qual a final que você quer e qual que você acha que vai ser a final de verdade? Então, gente, eu sou um pouco chato. A final que eu quero é Thunder e Knicks. Eu gosto muito do Thunder, eu gosto muito do Shea, eu também gosto muito do Spurs, mas eu queria ver um time se sobressaindo um pouquinho na década, talvez começando uma dinastia. Também, eu só imagino as narrativas, ano que vem esses times se enfrentando de novo, o Wembanyama um ano mais... Todo o núcleo do Spurs um ano mais velho, voltando pela vingança. E tipo, eu vou ter muito tempo pra torcer a favor do Wembanyama, pra torcer a favor do Dylan Harper, pra torcer a favor do Stephen Castle. Eu tenho um pouco menos tempo pra torcer a favor do Shea. Então eu tô por isso. Dito isso, cara, eu não consigo sair do quão dominante o Wembanyama foi no jogo 1. O jogo 2 foi um jogo normal, mais bom, só que, tipo, se eles tiverem um dos dois armadores entre Fox e Dylan Harper, eu acho que o Spurs vai passar. Eu acho que eles passam, não tranquilo, porque é um timaço do outro lado, mas, sei lá, cara, me parece que todos os dois times girando no máximo, na rotação máxima deles, o Spurs é melhor. E você, Rodrigo? Eu queria mandar você a merda. Justo. Por você falar que a final que você quer é com o OKC na final. Desculpa. Merda. A final que eu quero é o bem, os dois lados. Eu quero que o leste exploda. Como um torcedor do Pistons, eu quero que o leste exploda. Mas eu acho que vai ser Knicks e eu quero que seja Knicks. Porque eu me recuso a ver um James Harden e um Donovan Mitchell na final. Me recuso, não quero. Eu gostaria de um título do Harden. Eu nem gosto dele, mas... Não, me recuso. Legal. Muito legal, mas não. Eu quero o Knicks na final e eu quero o San Antonio Spurs na final. Ai, mas eu quero uma dinastia. Eu não quero dinastia. Eu não quero um back-to-back. Pra mim tá muito divertido não ter back-to-back. Você tá falando isso, mas... Cara, se o Spurs ganhar essa final passando por cima de OKC, eu te digo que ano que vem a gente vai ter um back-to-back, tá? Pode ficar sabendo. Aí ano que vem eu vou querer que o OKC vá... Mas você vai ficar querendo, porque o Wembanyama no ano 4 vai ganhar. Porra. Eu fico muito mais feliz com um back-to-back do Spurs do que do OKC, tá? Satisfeito? Acho justo. Acho justíssimo, só eu queria que eu ouvisse você falando mesmo. Mas eu acho que a final vai ser com o OKC. Eu acho que é um time com mais casca, eu acho que é um time mais preparado. E o Shea é um jogadoraço e ele consegue... Ao mesmo tempo que o Wembanyama, obviamente, também melhora os jogadores em volta, eu acho que o Shea ainda é mais impactante pro próprio time, não pro jogo. Não pro jogo. Pro jogo, o Wembanyama é mega impactante, mas pro próprio time eu acho que o Shea ainda é mais impactante. Cara, o Shea teve um jogo 2 incrível e eu acho que ele é muito importante pra conseguir enfrentar esses Spurs, porque no final das contas, quando o Wembanyama tá lá parado e ninguém consegue pontuar, o Shea consegue de meia distância, o Shea consegue puxar uma dobra, ele cria vantagens pro time dele, mas eu achei que eu esqueci de falar disso. Cara, o Caruso teve um jogo de 30 pontos no jogo 1, tá? Ele matou... Quase 40, não? Foi 35, eu acho. Ele teve o jogo da... Não, foi 31, se eu não me engano, Rodrigo. Não tenho certeza não, mas bateu 30 com certeza. Várias bolas de 3. 31. O Caruso é o jogador mais impactante da série, pronto, falei.
Cara, o Caruso... Cagué. Eu acho que ele é o melhor roleplayer que eu já vi na minha vida, cara. Ele é um dos melhores roleplayers de todos os tempos. Tipo, ele é incrível. E chega o playoff e ele fica melhor. Falar que é o melhor é meio foda, mas... Até porque a gente tá pensando de cabeça, mas ele é um dos mais impactantes. Não, tá, melhor hipérbole completamente. Ele ajudou um time que tinha Lonzo Ball, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic ser um time decente, ser um time bom. Cara, ele é um roleplayer com impacto de estrela. Bom. É isso. Ele é um roleplayer que defende de 1 a 5, gente. O Caruso é incrível, eu amo esse homem. Agora, Rodrigão. Já falamos... A sua final seria o OKC Spurs, não? Não, é o OKC e Knicks, não? O que você acha que vai acontecer? A final que eu acho que vai acontecer é o OKC Knicks. A final que eu quero é Spurs. Agora a pergunta que não quer calar. O Knicks tem chance? Tipo assim, ou o Cavs. Nossa. Quem passar do leste tem chance? Existe um mundo? Existe um mundo pro Knicks, não existe um mundo Eu pro concordo, Cavs, acho que cara. se o Cavs passar vai ser uma humilhação na final, rapaziada. Eu acho que... Mas eu falei, aquelas eu falei coisas. isso do Pacers também e... Eu acho que o Knicks tem chance. Só que por exemplo, OKC e Knicks. Eu acho que é 80 OKC, 20 Knicks. Spurs e Knicks. 75 Spurs, 25 O Knicks foi muito bem contra o Spurs na temporada regular. E isso é uma das coisas que me dá mais esperança. Tipo, eles têm boas matchups no Wembanyama. Tanto o Mitchell Robinson quanto o Karl Anthony Towns têm seus méritos. Mas aí, é aquelas coisas. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de ressalvas com a temporada regular. Até porque na temporada regular o Spurs foi 3-1 em cima do OKC, né? Foi 4-1 porque eles tiveram o jogo da Copa. Verdade. O Knicks também Então, teve o jogo eu da acho que a Copa gente contra o Spurs e ganharam. A gente tem que levar um pouco isso com calma. Mas é uma possibilidade do Knicks poder fazer um jogo bem mais duro do que o Cavs. Com certeza vai fazer um jogo bem mais duro que com o Cavs, principalmente contra os Spurs. Mas eu acho que ainda assim o campeão sai muito do leste, do oeste. O campeão sai do oeste. Não me entendam mal. Eu acho que o campeão vai ser do oeste. Os dois times são muito bons, eu tenho dificuldade de apostar contra qualquer um deles. Mas, cara, o jeito que o Knicks tem jogado, inclusive quando a gente for falar um pouco mais da final, talvez fazer um episódio pra isso quando a gente souber realmente qual for, né, Rodrigo? A gente pode entrar mais um pouquinho no jeito que o Knicks tá jogando, só que a maneira que o ataque deles mudou durante os playoffs, pra ter mais o Karl Anthony Towns como um playmaker, ele um pouco mais agressivo, o Brunson mais off-ball, e também a defesa do Knicks, tipo assim, na metade do ano pra frente, quer dizer, do início desse ano pra frente, tem sido uma boa defesa. Então, tudo isso me dá uma certa esperança. Aquilo que eu falei de o Knicks estar clicando no momento certo, eu acho que é muito válido, cara. Tipo, o time realmente encaixou na hora exata. Aí, parecido até com o Pacers. Não tô falando que o Pacers é um time que tava vivendo um momento mágico. Nem o Knicks, na verdade. Talvez sejam só dois times que entenderam a própria identidade. Mas, cara, um time de basquete que sabe o que quer fazer, sabe como fazer e já fez antes é muito perigoso. Eles podem trazer problemas de verdade, tanto pro Spurs quanto pro OKC. Em porcentagem aí que você fez, eu acho que o OKC Knicks seria 60-40 e Knicks e Thunder... Não, desculpa, Knicks e Thunder é 75-25 e Spurs e Knicks é 60-40. Eu acho que é isso. Minha opinião. Pode ser. Mas e vocês, ouvintes? Qual que é a final de vocês? Como é que vocês acham que vai ser a porcentagem de vocês, né, na final, eventual final? Quem que ganha? A gente vai querer ouvir isso tudo nos comentários, seja você ouvindo no Spotify, no YouTube. Diga aí nos comentários o que você acha. E é isso por hoje, né, Zé? Eu tenho mais um pedido para os ouvintes. Nunca tinha ouvido você falar essa palavra nesse contexto. Quer dizer, já, mas não nesse podcast, né? Mas, por favor, façam um poema de amor sobre o Caruso ou o Dylan Harper pra mim. Escolhe um e faz. Tá bom, mas falando sério... Estaremos deixando aqui a caixa, o correio do José. Vocês podem mandar por lá. Cara, se alguém fizer de verdade, eu leio no início do próximo episódio, tá? Juro. Não, mas não tem mais nada, não. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Podemos. Um beijão, gente, e até semana que vem. Valeu, tchau.